Olá, eu sou Brenda Teófilo, terapeuta para mulheres, e hoje eu estou aqui te convidando a identificar o que realmente está te travando de viver uma vida com prosperidade. Antes de qualquer coisa, eu quero comentar com vocês o que realmente é prosperidade de uma forma clara, simples de entender. A prosperidade, ela consiste em primeiro você identificar que sendo um ser humano, você tem corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito. Você entendendo que você é um ser com 3 dimensões, você precisa compreender que a prosperidade, ela consiste em ter uma vida fluida, frutífera, que está ali em movimento para frente na sua vida, não tem nada te travando, te paralisando, independente da área da sua vida. Prosperidade não tem só a ver com riqueza financeira, com bens materiais. Prosperidade também tem a ver com você ter uma mente generosa, tem a ver com você se sentir em paz, tem a ver com você ter uma plenitude para agir diante de desafios. Isso não significa que muitas vezes você vai ter ali um certo desânimo, uma certa tristeza, raiva, como qualquer ser humano possa sentir, mas isso não te domina, isso não te paralisa, tá? Então a prosperidade tem a ver com você ter uma vida alinhada, uma vida frutífera, uma vida que flui para frente, que não está travada, tanto no seu corpo quanto na sua alma e no seu espírito. Então, coloquei aqui em tópicos para você identificar itens que podem estar travando a sua vida de ser realmente próspera. O primeiro ponto é ter a mentalidade de que você tem que fazer somente a sua parte. Eu quero inclusive dar um exemplo. Lembrando que aqui o exemplo não é sobre julgar a outra pessoa, e sim trazer aqui pro dia a dia para que você possa compreender. Certo dia eu fui ao supermercado e ali passando no caixa os itens que eu precisava passar, eu me deparei com uma pessoa que estava atendendo e ela ali possivelmente não estava muito animada. E ao passar a compra, ela praticamente não dirigiu a palavra a mim e nem mesmo se importou em embalar as compras, que estavam as sacolas ali na outra parte. Eu não sei muito bem como chama aquela parte, mas tem a esteira que você passa as compras e depois tem outra parte que você embala os produtos. É obrigação dela embalar? Zero, não é obrigação dela como caixa. A obrigação dela é somente passar a sua compra e realizar ali junto com você o pagamento da compra. É somente isso. E é obrigação dela perguntar como eu estou? Não, não é obrigação dela. Mas aí é onde entra a mentalidade próspera. A pessoa que tem a mentalidade próspera, ela tem uma mentalidade frutífera. A mente dela, o coração dela é um terreno fértil, ela é generosa. Então, aonde ela vai, ela tem essa mentalidade de abrir portas para ela. Por quê? A partir do momento em que eu ali, mesmo que eu não esteja muito num bom dia, eu não procuro ser educada com as pessoas, eu não procuro ajudar o outro, não é obrigação dela. Quando a pessoa não tem essa mentalidade próspera, a mente dela não é um terreno fértil, o coração dela não é um terreno fértil, ela se preocupa em somente fazer a sua parte. Por exemplo, eu estou aqui das 8 às 5 da tarde, eu venho, bato meu cartão, faço o que eu tenho para fazer e vou embora. Ponto. A pessoa, a obrigação dela é somente essa. Agora, quando a pessoa ela tem uma mentalidade próspera, ela quer florescer aonde quer que ela vá. Ela se importa em dar bom dia, pergunta se está tudo bem com a pessoa. Dentro das condições dela, ela procura ali ajudar, seja embalando 1 ou 2 produtos, não precisa ela embalar tudo. Mas aqui eu quero que você compreenda que a pessoa que tem a mentalidade próspera, ela se importa intencionalmente em abrir portas para ela onde quer que ela vá. Tá? Então eu quero que você analise esse primeiro ponto. Quando você está nos ambientes, quando você está no supermercado, quando você está no seu trabalho, você é uma pessoa que abre portas ou você está fechando portas para você?
É totalmente compreensível que vão ter dias em que você vai estar mais para baixo, que você vai precisar estar mais no seu canto. Tem pessoas que naturalmente são mais para dentro mesmo, são introvertidas, mas isso independe do seu tipo de personalidade. Aqui o que eu quero trazer é você compreender que aonde você tá, você tem essa intenção de ser um terreno fértil dentro da sua essência, dentro da sua identidade. Se pergunte agora. O segundo ponto, e esse é essencial você sempre ficar em alerta, porque ele realmente mina por inteira a sua prosperidade na vida, é a ingratidão. Você é uma pessoa que, quando se depara com um desafio ou aquela situação que testa a sua paciência, qual é a sua primeira reação? Você tem a reação de reclamar? Sabe aquela bufada que você dá por ter saído do seu controle, por aquela pessoa que deu aquela fechada em você no trânsito, ou aquela resposta atravessada, ou o seu filho que tá gritando ali, chorando muito alto? Como é a sua reação, tá? E além disso também, analise como é a sua visão por inteira da vida. Ao deparar a sua vida hoje, como você está sendo? Você está sendo uma pessoa que mais reclama ou uma pessoa que entende que talvez ali a situação não esteja bacana, mas você agradece, você tem a mentalidade de ser um terreno fértil, como eu comentei anteriormente, de ser uma pessoa com a mentalidade frutífera, o coração frutífero, de compreender o que está ao seu alcance, mudar, melhorar ou eliminar, mas está se movimentando para frente. A murmuração, para vocês terem noção, a murmuração, ela paralisa a sua vida, ela drena a sua energia. Hoje, eu não quero que você olhe com um olhar julgador, mas com o olhar de uma pessoa que observe. Veja as pessoas que ao seu redor que têm a tendência de reclamar, murmurar. Você pode observar que aquelas pessoas até podem conquistar determinadas coisas na vida dela, mas a vida dela não vai muito para frente. Seja em relacionamento, seja nas finanças, na vida profissional, na família como um todo, na forma dela se relacionar com a família. Então observe muito bem, o seu estado emocional, ele está na ingratidão ou está na gratidão, em florescer na sua própria vida? Um exemplo nítido é o que aconteceu, a missão que ele tinha, o chamado que ele tinha ali na época de tirar o povo do Egito para ir para a terra prometida. Olha o que as pessoas, elas tinham ali a mentalidade de escravidão, de ser servil. Então elas trabalhavam muito, elas tinham muito aquela mentalidade de trabalhar, de esforço. Então elas estavam acostumadas com aquela mentalidade. E a partir do momento que tem ali um líder para tirar o povo do exílio, da prisão mental e física e espiritual também, para levar para a terra prometida, olha o que acontece com as pessoas. Elas murmuraram, elas desobedeceram, elas fizeram ali estátuas para idolatrarem e esqueceram de Deus, tá? Porque Deus, ele é digno de toda adoração. Ninguém mais que Deus é digno de adoração. É digno do seu olhar de reverência, de adoração por ele ter criado a sua vida. Então veja como está, agora ampliando para a parte espiritual, como está o seu olhar para a sua vida, tá? Como você tem olhado, porque eles ficaram 40 anos no deserto por conta da murmuração. Olha para vocês verem o quanto a murmuração tem impacto na vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E pode observar também, quando você fica perto de uma pessoa que reclama muito, você não começa a bocejar. Se você não observar, você está reclamando junto com ela também. Então, analisa muito bem como está também a sua parte espiritual. Você é uma pessoa que tem a sua vida espiritual inclinada a reclamar, a pedir mais do que agradecer, porque a mentalidade de escravidão também te faz pedir muito, achar que nada está suficiente na sua vida. Não que você, ali, como filha do Senhor, não possa pedir, mas são formas e formas de pedir.
Quando você se apropria do papel de filha do Senhor, você compreende que é um direito que você tem pedir ao Pai. Então veja, analise como está o seu comportamento diante dos desafios ou diante daquilo que você ainda não conquistou e até mesmo das coisas que você tem hoje, pessoas que estão ao seu lado. Você mais está reclamando, achando que falta, ou você está sendo uma pessoa preenchida a ponto de mais agradecer, transbordar, do que sempre enxergar o copo vazio. O terceiro ponto é sobre seguir a manada. E o que eu quero dizer com isso, basicamente? É sobre você não pensar por você mesma. Você estar no ambiente, você se deixar contaminar facilmente por críticas, por reclamações, por comportamentos autodestrutivos, muitas vezes. Então, analise muito bem como está aí a qualidade das suas relações. São relações que mais te afundam? Por que que eu quero trazer isso? Porque no fundo, você sabe se as relações elas estão te agregando ou estão te diminuindo. Tem relações que, se você não tomar cuidado, você entra numa areia movediça que não consegue mais sair. Então, dependendo da estação da sua vida, terão pessoas que, inclusive, você vai ter ali que se afastar ou realmente eliminar da sua vida, porque ela está trazendo mais prejuízos para a sua vida do que a prosperidade em si. Ela não está trazendo prosperidade para sua vida, ela está trazendo mais prejuízos. Então, analise muito bem. Por quê? Além disso, quando você anda com a manada, você se preocupa muito em ser obediente, em ser normal, em pensar como todo mundo pensa, agir como todo mundo age, comer como todo mundo come, fazer o que todo mundo faz. E você foi criado como um ser único. O Senhor te criou de forma única. As suas digitais não são iguais a ninguém mais nessa terra. Não é. Então você é um ser único. Pare de querer ser normal. Pare de querer ser como todo mundo. Você, sua mãe já diz, você não é todo mundo. Então, quanto antes você internalizar e compreender a sua essência, quem você realmente é, e começar a perguntar por que eu vivo o que eu vivo, por que eu faço o que eu faço, por que eu trabalho com o que eu trabalho. Compreenda isso de uma forma de questionar mesmo, de entender qual é o sentido da sua existência. Muitas vezes a gente vai ter que aprofundar. Qual é o sentido de você estar aqui? Você está sendo uma pessoa só programada a pagar boletos, a pagar contas? O que você é além de ser uma pessoa que paga boletos? Quem você é como filha, quem você é como mãe, como amiga, como esposa, quem você é como profissional, quem você é como filha do Senhor. Você está se apropriando dos seus papéis que você tem hoje? E eu vou além. Quanto mais você querer ser normalzinha, ser aquela pessoa padrão, mais a sua vida vai travar. Se livra disso, de querer ser normal, de querer viver o padrão. A única coisa que você tem que se preocupar é em cumprir princípios. Princípios não se quebram, tá? Então, além disso, veja como você está agindo diante da vida. Quanto mais você querer ser perfeitinha, querer ser normalzinha, mais a sua vida vai travar. Se aproprie da sua essência. Se aproprie do seu jeito. Se você é a pessoa que gosta de ficar mais quietinha, se é o seu jeito, respeite a sua essência. Se o seu jeito é ser mais comunicativa, respeite a sua essência. Quanto mais você se travar querendo se enrijecer para caber no molde, mais a sua vida vai travar. Quarto e penúltimo ponto é a mente paralisada. Você sente hoje que você está paralisada, sem sonhos, sem esperança, sem fé? Você só está vivendo por viver? Se pergunte aí com clareza. Por quê? Quanto mais você vive com a mente paralisada, mais a sua vida vai travar também, mais a prosperidade vai ficar distante de você. E o que você faz para tirar essa paralisação da sua mente? É simples, volte a ser quem você é. Pare de ficar querendo caber em moldes. Como eu falei anteriormente, cumpra princípios. Princípios não se quer. Princípio de honra, princípio de verdade, princípio da gratidão, princípio da educação.
São princípios que você não quebra. E posicionamento também, diante dos seus valores inegociáveis. Princípios você não quebra. Mas se você está estacionada na vida, possivelmente você não está vivendo dentro da sua essência, dentro da identidade que o Senhor te criou. Sua mente também pode estar paralisada por você não estar buscando coisas novas na sua vida. Você está vivendo só mais do mesmo, muitas vezes por medo de arriscar, tá? E aqui eu não estou falando sobre você chutar o balde com tudo e sair sendo rebelde, arriscando. Não, essa atitude é um comportamento imaturo. Quando você compreende que você tá com um certo medo, você tem que analisar muito bem. Então hoje eu quero te fazer um convite. Pegue uma situação só na sua vida que você vê que tá travada por causa do medo. Identificou aí a situação que tá travada? E eu quero que você se pergunte. Hoje eu já vou te deixar um convite ousado aí. Veja o que você tem vontade de fazer e não está fazendo por medo. E eu quero que você se pergunte: o que de pior pode acontecer se eu enfrentar? Se eu enfrentar esse medo, o que de pior pode acontecer? Analisou o que de pior pode acontecer? Então eu quero que hoje você assuma esse compromisso de atravessar essa ponte do medo, tá? Você só vai enxergar o que tem do outro lado se você enfrentar o seu medo, tá? Então possivelmente você está com a mente paralisada, sem sonho, sem vontade de viver, vivendo por viver porque você não está se arriscando, você não está enfrentando o seu medo, você está presa ali mais do mesmo, as mesmas amizades, as mesmas conversas, os mesmos hábitos, a mesma forma de se alimentar, a mesma forma de se vestir. Quinto e último ponto: ciclo repetitivo, que nada mais é que vícios, a autossabotagem. Você não irá conseguir prosperar, isso é fato, isso é batata. Você não irá conseguir prosperar se você estiver presa a vício, a comportamento de autossabotagem e ciclo repetitivo na sua vida. Sabe aquele ciclo que você come e se sente culpada, que você compra e depois se sente culpada porque você não tinha condições de comprar? Ou você sempre tem o hábito de prometer algo e não cumprir, ou sempre mentir, mesmo que sejam mentirinhas pequenas, ou você acordar em cima da hora, se atrasar para os compromissos, você, que é interessante trazer aqui também, é o ciclo repetitivo que você traz da sua família, tá? Às vezes é um ciclo repetitivo de divórcios, é um ciclo repetitivo de comportamento depressivo, é um ciclo repetitivo de desonrar as pessoas, de ser agressivo. Então, analise muito bem se o seu ciclo repetitivo, o seu vício, o seu comportamento de autossabotagem, você só irá prosperar se você se libertar dos seus vícios, do ciclo de autossabotagem e dos ciclos repetitivos na sua vida, tá? Tudo aquilo que você faz repetidamente e não consegue sair daquela areia movediça vai travar a sua prosperidade de chegar. Então, analise muito bem. É algo que você já traz enraizado na sua família? Você vê a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu avô, os seus tios, os seus primos, os seus irmãos cometendo isso e você só repete por inconsciência, por estar naquele meio, ou inclusive pode ser até algo espiritual que tem ali na linhagem espiritual da sua família. Analise muito bem, identifique isso e atue, se posicione, não aceite mais aquela situação, até o momento em que você vai se ver liberta daquilo. Se movimente, o primeiro passo é se movimentar. Então veja muito bem, é um ciclo repetitivo que a sua própria família traz ali na linhagem, na hereditariedade, ou você vê que seus tios, as suas tias, primos e primas, irmãos têm aquele comportamento e você vai repetindo de forma inconsciente. Analise tudo isso, porque ciclos de autodestruição vão te impedir de atingir a prosperidade, a plenitude, a paz mental, espiritual e física na sua vida.
Identificado os ciclos de repetição que você está vivendo, atue, se posicione, não aceite mais, mas não se puna, não tem esse comportamento de se culpar. Procura ver ali, ponha no papel mesmo. Eu, inclusive, esses dias estava fazendo isso, estava fazendo um mapeamento da minha linhagem familiar, vendo ali o que tinha de repetição na minha linhagem familiar e no que eu deveria atuar, porque toda mudança precisa de comportamentos diferentes. E a culpa ela só serve para te paralisar, tá? Ela só te paralisa. A culpa não serve para nada além de te paralisar. O que tem que mudar é a sua atitude, é você ter autorresponsabilidade de mudar. E muitas vezes vai requerer ali um afastamento temporário ou até necessário para a vida toda, para que você não caia naquele comportamento ou para que você não se contamine novamente. Aqui eu citei os 5 tópicos, os 5 itens que você precisa analisar com verdade, com honestidade, com respeito a si mesmo, para você ver o que realmente está te impactando ali, o que está te travando de atingir a plenitude, a prosperidade na sua vida. Lembrando que prosperidade não tem só a ver com uma conta financeira, com uma conta bancária gorda, com bens materiais, com posses. Isso é sim um reflexo, uma consequência, mas não é tudo. A prosperidade, ela está a ver com uma vida alinhada, uma vida organizada, uma vida em paz. Portanto, se analise com verdade, tenha calma, faça toda essa análise com tranquilidade. Se necessário, pegue um papel, escreva tudo, mas o mais importante é você já despertar para aquilo que você precisa melhorar e ter a autorresponsabilidade de mudar, de se posicionar para viver uma vida com prosperidade.